Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels e hoje eu quero fazer um review completo da forma mais prática possível da FX6, que é uma câmera da linha de cinema da Sony, vendida no Brasil por mais de 60 mil reais só o corpo. É claro que ela é uma câmera fantástica, porém mesmo com esse preço alto, ela não é perfeita para todas as situações. Tem um monte de profissional que não precisa de tudo que essa câmera entrega e vai sentir falta de coisas que essa câmera não tem. Então, se você está considerando fazer um investimento alto como esse, recomendo que você assista esse vídeo até o final para poder tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. O que faz essa câmera se tornar tão cara? A primeira característica que mais importa é o alcance dinâmico. O alcance dinâmico é a habilidade da câmera enxergar os detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras, ao mesmo tempo, na mesma cena, num ambiente de alto contraste. É a característica que mais importa para uma câmera de vídeo e é aquilo que diferencia uma câmera de cinema de uma câmera mais nível consumidor. Essa câmera aqui tem 15 stops de alcance dinâmico e isso é muito stop, ao ponto de que ela é frequentemente utilizada ao lado de Arri e Alexas em produções em Hollywood. Ninguém vai ficar insatisfeito com o alcance dinâmico dessa câmera. Outra coisa que explica o seu preço é a sua performance de rolling shutter. Rolling shutter é aquele aspecto mais gelatinoso que você percebe em alguns vídeos gravados por algumas câmeras, principalmente quando a câmera está se movimentando ou o seu assunto está se movimentando. Em alguns casos, se o assunto que você está gravando está se movimentando muito rápido, partes que deveriam ser retas aparecem no seu vídeo como sendo curvadas, mais uma vez com esse efeito gelatinoso. Isso é tudo uma questão da velocidade de leitura do sensor da sua câmera e do processador que ela utiliza. Então eu vou fazer uma demonstração bem caricaturada aqui na Sony FX6, vou colocar ela para gravar, e eu vou fazer um movimento que na prática eu não consigo imaginar alguém fazendo na vida real, mas assim eu quero que vocês olhem para o fundo do meu estúdio e percebam se partes retas, quando eu faço esse movimento caricaturado, ficam com aspecto gelatinoso ou se ficam com um aspecto mais curvado. E eu vou te dizer que eu não acho que fica, e se fica é praticamente imperceptível e completamente aceitável. De fato, essa câmera foi medida a 4K 120 quadros por segundo, como tendo um rolling shutter de 7.7 milissegundos, que é considerado imperceptível a olho humano. Ainda que ela não tenha o sensor mais moderno que existe, que é o chamado sensor Global Shutter, onde o rolling shutter é zero, é inexistente, essa câmera aqui tem um rolling shutter extremamente aceitável. Próxima característica que importa nessa câmera é a performance em baixa luz. Chego a dizer que não existe nenhuma câmera de cinema, mesmo muito mais cara do que essa, que tem uma performance em baixa luz melhor do que essa câmera. Essa câmera aqui tem um sensor full frame com pixels super grandes e faz aquilo que a gente chama de leitura de 1 para 1. Cada pixel representa um pixel na sua resolução 4K. E ela tem duplos circuitos para o seu sensor. No primeiro circuito, o que seria considerado ganho zero, ou seja, o sensor está trabalhando da sua forma ótima, é equivalente a ISO 800 quando você está gravando em S-Log3. E quando você muda para o segundo circuito, o que se torna ganho zero, ou seja, mais uma vez, sensor trabalhando na sua ótima performance, seria equivalente a ISO 12800 em S-Log3. E 12800 é ISO pra caramba. E eu vou demonstrar isso aqui para você de uma forma muito realista e muito prática. Coloquei a câmera para gravar e estou apontando ela para o fundo do meu estúdio. E o que vocês estão vendo na tela é exatamente a mesma coisa que os meus olhos estão vendo. Isso daqui é o primeiro range de ganho zero, o que seria equivalente a ISO 800 em S-Log3. Se eu engatar por outro lado o meu segundo circuito, vou ajustar o foco aqui rapidamente, que eu estou com uma lente manual, você consegue perceber o quanto que a imagem ficou mais clara, e olha quão limpa está essa imagem, e ela é equivalente agora a ISO 12800. E, gente, eu quase não consigo enxergar lá no fundo, o que a tela está mostrando é pelo menos umas 2, 3 vezes mais do que os meus olhos conseguem enxergar. Então essa câmera enxerga no escuro melhor do que você. Então ninguém vai ficar insatisfeito com a performance em baixa luz dessa câmera. Com relação ao tipo de vídeo que ela grava arquivos em 4K, 120 quadros por segundo, em 10 bits, 422, All-I, 600 megabits por segundo, ou seja, cada segundo do seu vídeo tem 75 megabytes sendo gravado nele, e obviamente ela faz isso sem limite de gravação e sem superaquecer. E ela faz isso gravando os arquivos simultaneamente em 2 cartões de memória, porque ela tem 2 entradas para cartão de memória, e enquanto ela faz isso, em cada um dos cartões, se você optar por isso, ela também grava um arquivo em proxy, a 720p, que obviamente você não vai entregar, mas você pode utilizar esses arquivos para editar com extrema facilidade
facilidade no seu computador e só na hora de renderizar mandar o computador substituir pelos arquivos de alta resolução que são super mais pesados e seriam mais complicados para que você editasse no seu computador. Ela também tem uma saída de HDMI e uma saída de SDI, que ao mesmo tempo também pode mandar imagens para monitores externos, e aí você tem a opção inclusive de gravar externamente em ProRes RAW. Ou seja, com essa câmera, se você quiser, você pode programá-la para que na hora que você aperte o botãozinho aqui de gravar da câmera, ela vai gerar 6 arquivos de vídeos diferentes, um arquivo em cada cartão de memória de alta resolução, um arquivo em cada cartão de memória em proxy, mais colocar automaticamente os monitores externos para gravar e gravar cada um deles separadamente também, se você quiser. Então, muito, muito legal as habilidades de vídeo que você grava com essa câmera. Ela também grava, obviamente, a 4K 60, 30, 24. Se você quiser, você pode escolher se você vai gravar em S-Log3 ou já vai gravar com um arquivo em Rec 709, né, aquele arquivo que já vai vir com contraste, com a saturação. Você pode escolher o Picture Profile de S-Cinetone, que é o perfil muito aceito aqui nos Estados Unidos, que se compara à Sony Venice, que é o top de linha da Sony, uma cor muito, muito legal, muito bem balanceada, ainda assim com bastante alcance dinâmico. Então, e ela grava, quase que eu esqueço de mencionar isso, ela grava esses arquivos numa extensão MXF. Ou seja, os arquivos de vídeo que essa câmera grava não são MP4, como acontece em câmeras mirrorless. O padrão da indústria aqui nos Estados Unidos solicita que os arquivos de vídeo ou sejam em MXF, que é o que essa câmera grava, ou em ProRes. É muito comum você encontrar pessoas que estão procurando produtores ou câmeras que gravem apenas nessas extensões e eles especificam que não aceitam câmeras que gravam arquivos MP4. Eu particularmente não sei porquê, mas já visualizei algumas vezes, principalmente em posts de Facebook, quando alguém está vindo gravar um documentário local e não quer trazer uma equipe inteira, quer procurar uma equipe local. Ele fala, ó, você tem que ter uma câmera que grava ou em ProRes ou em MXF. Interessante que essa câmera já faz isso. Uma outra característica importantíssima a respeito da Sony FX6, que justifica o seu preço, é que ela já vem com um filtro ND interno e eletrônico na frente do seu sensor. Isso significa que, na hora de você gravar um vídeo com essa câmera, você especifica a sua quantidade de quadros por segundo, obviamente vai então configurar qual que vai ser a sua velocidade do obturador, decide com seus interesses estilísticos qual que vai ser a abertura do seu diafragma, você vai querer deixar o ISO sempre com ganho zero para maximizar a performance de alcance dinâmico do sensor, você define tudo isso, só que aí dependendo da sua iluminação, dependendo se você está gravando no ambiente externo, talvez a imagem fique clara demais. Então o que você faz? Sem precisar colocar um filtro na frente da sua lente, você ajusta a sua luminosidade com um filtro de densidade neutra variável que já vem embutido na câmera. Vai ser um pouquinho complicado mostrar isso aqui para vocês, mas eu vou tentar fazer um exemplo que talvez possa explicar. Eu estou apontando a minha câmera para a minha iluminação, tá? E vocês estão percebendo que a imagem, obviamente, está ficando clara demais. Se eu engatar o meu segundo range de ISO, você vai perceber que ela ficou ainda mais estourada. O que eu posso fazer, porém, é acrescentar aqui um filtro de densidade neutra variável, você percebeu o que aconteceu, e eu posso, então, agora ativá-lo para que ele seja automático, e você vai perceber que ele está acrescentando o filtro. Nesse momento ele colocou 1,76, está em 1,91 agora, 1,108, ele colocou 1,108 de filtro. Então ele automaticamente ajustou a minha iluminação através de acrescentar mais ou menos filtros na imagem. Se eu mudar agora para o meu primeiro range de ISO, porque eu tenho interesse em fazer isso numa simulação aqui, perceba que o que vai acontecer é que a imagem vai ficar mais escura, porém ele vai começar a remover filtros automaticamente até a iluminação ficar do jeito que estava antes. Então eu não mudei nenhuma configuração de câmera, a câmera só optou em colocar mais ou menos filtro na frente do sensor. Obviamente eu não preciso deixar isso da forma automática, eu posso tirar aqui e aí eu decido se eu quero manualmente clarear ou escurecer a imagem através de mexer em botõezinhos aqui da câmera. E obviamente eu posso deixar filtro nenhum se eu quiser aqui na hora de fazer isso. Gente, essa é uma aplicação extremamente útil para quando você não tem o controle sobre a sua iluminação. Então eu, quando estou gravando casamento, por exemplo, estou lá com uma lente f1.8 nessa câmera, eu estou seguindo alguém que está dentro de casa e eu quero deixar o fundo desfocado, eu quero esse look de f1.8. E aí a pessoa resolve que quer sair de dentro para fora num ambiente que está muito mais claro do lado de fora. Como é que a gente garante que a exposição não vai ficar estourada numa situação como essa? Eu não quero ter que fechar o meu diafragma
e mudar o look da imagem. Eu não quero ter que colocar rapidamente um filtro na frente da lente, eu vou perder o momento, né? Então, essa câmera aqui faz isso automaticamente para mim, sem eu ter que mexer nas minhas configurações de câmera. Ela vai automaticamente, gradualmente, de uma forma muito contínua e suave, acrescentar filtros sem cliques e vai continuar mantendo a exposição do jeito que ela quer. É uma coisa maravilhosa você ter essa opção de poder utilizar filtro de densidade neutra variável eletrônico que você encontra aqui na Sony FX6. A parte do corpo da câmera é algo que justifica realmente bastante o seu preço. Ela tem um side handle que parece que quando você coloca a mão nele, a mão não tem mais vontade de sair daqui, de tão ergonômico e confortável que ele é. Ela também tem um top handle super seguro e super útil. Tanto o top handle quanto o side handle tem um monte de botão, zoom rocker, você pode colocar para gravar, pode customizar. Você basicamente consegue controlar a câmera inteira só com a sua mão aqui no side handle ou com a sua mão aqui no top handle. Ainda assim, se você quiser colocar a câmera num tripé e operar ela pela lateral, você tem um monte de botão configurável aqui na lateral da câmera para você definir o que você vai fazer. O jeito que o workflow dessa câmera foi desenhado é que ela serve para que você não tenha que ficar mexendo nos menus dela o tempo inteiro, principalmente quando você está gravando alguma coisa. Os menus dela são complexos. Vai ser difícil você memorizar onde é que fica cada coisinha que você precisa nela. Então, antes de você chegar no set de gravação, você vai nos menus e configura aquilo que você precisa aqui para esses botõezinhos na lateral da câmera. E aí, na hora que você estiver gravando, você controla a câmera inteira com esses botões customizáveis, ao invés de ter que ficar navegando no seu menu. Eu gosto desse tipo de workflow porque me dá a oportunidade de focar no assunto, na história da gravação, ao invés de ter que ficar pensando onde é que fica cada coisa nos menus. Por isso que ela tem esse monte de botão aqui na lateral, para você customizar a sua experiência da forma que você quer. Ela também tem um monte de entradas e saídas que fazem essa câmera se tornar muito conveniente e confiável. Por exemplo, ela tem uma saída de HDMI tamanho full e ela também tem uma saída de SDI, que é o padrão da indústria. Ela também tem uma entrada de timecode dedicada e se você apertar um botãozinho aqui, ao invés de ser uma entrada, ela vira uma saída. Aí ela passa a gerar timecode para outras câmeras. Ela também tem aqui do lado uma entrada de micro USB para que você possa colocar controle remotos e fazer outras aplicações, e ainda tem uma entrada de cabo de energia se você quiser ligar essa câmera na tomada para utilizar sem depender de bateria nenhuma, caso você tenha acesso a uma tomada na hora que você estiver gravando. Outra coisa é que eu gosto do fato das opções de bateria que a Sony entrega. A Sony vende, obviamente, a câmera já com uma bateria. Essa bateria dura em torno de 2 horas. Mas se você quiser, você pode comprar baterias originais da Sony ou de marcas alternativas que são muito maiores, porque não tem nada que limita, né, a parte de quão grande vai ser a bateria aqui na parte de trás dela. Então você pode comprar uma bateria que vai durar 6 horas para essa câmera. O que eu fiz foi comprar um adaptador que se conecta diretamente no local da bateria e agora eu coloco V-mounts aqui do lado. Esse daqui é um V-mount super pequenininho de 99 watt-hours que carrega a câmera e eu também posso conectar o meu monitor externo quando eu estou utilizando e colocar o meu celular para carregar. Isso daqui vai ser suficiente para um dia inteiro, 6 horas de gravação se eu precisar, sem me preocupar com essa bateria aqui terminar. Então é um senso de confiabilidade e confiança super, super legal. Tudo isso associado a um bocal E-mount, né, que é o bocal das lentes da Sony. Não faltam opções de lentes para a Sony. Você inclusive tem lentes de cinema de marcas alternativas desenhadas nativamente para a Sony. Você pode adaptar lentes da Canon, você pode adaptar a lente que você quiser utilizando aqui nessa câmera. E tudo isso funciona muito bem. Gente, mais uma vez, uma câmera da Sony. Você vai ter ótima confiabilidade, ótima qualidade de construção. Essa câmera aqui é resistente à água e resistente ao pó, ainda que ela tenha um monte de saídas para ventilador, para que ela nunca superaqueça. É interessante que eles conseguiram ainda assim dar esse gradient de resistente à água e resistente ao pó. Quando você olha para a câmera, você não pensa que ela é, porque tem um monte de entradas ou saídas para ventilar a câmera e ainda assim funciona tudo muito bem. Autofoco dessa câmera é quase tão bom quanto o autofoco de uma Sony A7S III ou de uma Sony FX3. Já teve alguns upgrades até de autofoco, já funciona muito melhor. Ele é capaz de rastrear continuamente o olho de uma pessoa e funciona muito bem, ainda que não seja tão bem quanto
o que funciona numa Sony A7S III ou numa Sony FX3. Não entendo por que tem um pouco de diferença, mas de fato tem um pouco de diferença aqui com relação à performance em autofoco. Agora, o que faz essa câmera, então, já que eu só falei um monte de coisa boa nela, o que faz essa câmera não ser tão perfeita para todas as situações? Vamos lá. A primeira coisa é que ela só funciona nos seus extremos. Ou você vai gravar um arquivo em 10 bits 422 All-I, que vai usar 75 megabytes por segundo no seu cartão de memória, e você vai ter que ter um cartão de memória então muito grande, muito rápido, muito caro, para fazer ela conseguir gravar tudo isso. Ou se você quiser gravar em 4K, você tem que gravar em 8 bits 420. E aí você pode poder usar qualquer cartão de memória que você quiser. Você não tem um meio termo entre esses dois. O meio termo esse que eu tenho na minha Sony FX3 ou na Sony A7S III, onde eu falo, eu quero gravar um arquivo em 10 bits 422, mas eu quero que ele seja em IPB, Long GOP. Eu não preciso do OI. E isso faz com que as minhas taxas de transmissão sejam 3 vezes menores. Ainda é muito boa para você fazer a sua correção de cor, só que você ocupa 3 vezes menos espaço no cartão de memória. Essa câmera não te dá isso. Ela ou te dá a oportunidade de ter a melhor qualidade possível, porque você está gravando, ou ela entende que você vai estar fazendo uma transmissão ao vivo e que, por consequência, gravar não é importante, ela te dá só a opção de ser o mínimo possível de data rate. Então, é importante você entender isso, porque dependendo do tipo de aplicação que você tem, não é prático você ter que gravar com esse nível de resolução, e o oposto não é suficiente, porque é 8 bits 420, você não consegue gravar em S-Log3. Essa é uma das primeiras reclamações que eu tenho dessa câmera. Segunda reclamação que eu tenho dela é que ela não tem IBIS, o sensor dela é fixo, ela não tem In-Body Image Stabilization. Ela não tem nem mesmo a estabilização eletrônica que algumas câmeras mirrorless que tem sensor fixo conseguem entregar. Essa câmera não tem estabilização nenhuma. Você depende exclusivamente da estabilização da sua lente. E ela tem um form factor que, ainda que não torne impossível, torna inconveniente colocar essa câmera sobre um gimbal. Então, ou você vai ter que utilizar lentes estabilizadas, que são normalmente lentes fotográficas, ou você vai ter que utilizar essa câmera num tripé ou num monopé, ou então vai ter que ter uma inconveniência grande de colocar ela sobre um gimbal. Né? Tem um monte de inconveniência, tem que tirar o top handle, tem que tirar o side handle, tem que viajar um jeito de colocar um monitor, aí você não grava áudio, que é uma outra coisa que eu vou falar. Tem um monte de inconveniências, caso você queira colocar ela num gimbal. Então, essa é uma câmera muito mais apropriada para quem quer fazer aquilo que a gente chama de documentário. Você está querendo ter uma câmera de segurança que vai ficar fixa num tripé, ou então você vai gravar ela continuamente em cima de um monopé. Ela não é uma câmera que foi pensada para ser o que a gente chama de running gun. Você pega ela na mão e vai gravar aqui no estilo guerrilha e grava lá. Talvez ela não seja a sua melhor opção para fazer esse tipo de coisa. Essa é uma câmera para ser gravada de uma forma mais estável, num tripé, num monopé, com ela parada, tal. É assim que ela foi pensada para se fazer. Então ela talvez não seja a melhor aplicação para um monte de gente que assiste os meus vídeos aqui no canal. Outra coisa que eu não posso deixar de reclamar é o fato de que, se você tirar o top handle dessa câmera, você não tem nenhuma entrada de áudio no corpo dela. Você não consegue colocar um microfone de lapela, não consegue colocar um outro microfone shotgun. Se você tirar esse top handle, por exemplo, porque quer colocá-la num gimbal, você vai ter que contar apenas com o microfone embutido da câmera, que é muito ruim. Você não vai querer usar ele para nada. Acho que não serve nem para poder sincronizar posteriormente com o áudio, porque a qualidade dele é ruim. Então, é estranho a Sony não ter me dado nem mesmo uma entrada P2 de 3.5mm no corpo da câmera. Eu sinto falta disso, gostaria que ela tivesse implementado essa situação. Outra coisa é que mesmo no top handle, que tem obviamente a entrada de áudio, inclusive ele tem um microfone embutido aqui na parte de cima, esse top handle só aceita microfones XLR. Se você quiser utilizar um microfone P2, né, um microfone de lapela, né, um Rode da vida, você vai ter que comprar um adaptador para ligar esse microfone na câmera, porque ela não tem nenhuma entrada P2, ela só aceita entradas para microfones XLR. Mais uma outra inconveniência que eu não consigo entender o porquê que ela faz. Mais uma característica é o fato de que o peso e o tamanho dela talvez não seja a coisa mais conveniente para você viajar com essa câmera.
ela não é uma câmera que vai caber com facilidade numa mochila típica dessas de viagem. Você vai precisar ter um case para ela, o case em si deve ser um pouco mais caro. Você não vai, mesmo com um case, conseguir transportá-la 100% montada, e ainda que não seja difícil montá-la, você perde alguns bons minutos na hora que você chega no local para conseguir montar. Existe sempre a chance de você ter esquecido alguma coisa e perceber isso só na hora que você chegou no local. Então, ela mais uma vez, não é uma câmera super conveniente. Outra coisa que é importante entender é que ela não foi feita para que você consiga mudar de configuração de uma forma muito rápida. Então, se você estiver gravando uma imagem, um vídeo, a 24 quadros por segundo e falar assim, agora eu quero fazer uma câmera lenta, quero gravar 60 quadros por segundo. Você tem que reiniciar a câmera. Você pede para mudar para 60, ela pede para você confirmar se é isso mesmo que você quer e ela muda tudo isso. Talvez seja porque, sendo uma câmera de cinema, ela já usa aquele conceito de shutter angle, onde você não precisa lembrar de dobrar a quantidade de quadros por segundo, né, para o seu shutter speed, ela já faz isso automaticamente para você. Eu não sei se é por esse o motivo, não sei o que mais que ela tem que mudar, mas ela reinicia e demora, sei lá, 10, 15 segundos. Então, se você estiver num ambiente lá, tipo, agora eu quero fazer um B-roll, quero fazer uma câmera lenta, 15 segundos para você gravar essa cena, porque ela tem que reiniciar inteira. E aí, se você quiser voltar mais 15 segundos para que ela tenha que voltar. Ela não é como, por exemplo, a minha Sony A7S III, onde eu literalmente tenho um dialzinho em cima da câmera e eu giro o dial e tá a 60, giro o dial e tá a 120, giro o dial ela tá a 24. Essa câmera aqui você tem que reiniciar o sistema inteiro. Ela não foi feita para fazer isso. Outra coisa que eu não gosto dela é da qualidade desse monitorzinho aqui que veio com ela. Ele é um monitor touchscreen, mas ele não é grande, ele não tem alta resolução, ele não brilha o suficiente, nem tudo nele é touchscreen. Então eu tenho que utilizar essa caixinha aqui, porque se eu estiver do lado de fora eu não enxergo nada do que está escrito nele. E eu tenho que ficar achando um jeito de encostar na tela mesmo com essa caixinha para conseguir mexer em algumas configurações. E eu acho que esse monitor aqui não é legal e eu frequentemente acabo colocando um Atomos Ninja 5 ou um Atomos Shinobi conectado na saída de HDMI, o que faz com que eu tenha que colocar isso em algum lugar da câmera para conseguir enxergar com melhor qualidade. Essa telinha aqui nem se compara, por exemplo, com as telinhas que você encontra nas partes de trás da Blackmagic Pocket 6K ou 4K e assim por diante. Então é mais uma outra característica que eu não acho que é legal a respeito dessa câmera. Mas fora isso, gente, não tem mais nada que eu acho que alguém vai reclamar dela. Então me diz nos comentários se depois de ouvir tudo isso, você acredita que ela vale ou não vale 60 mil reais e se ela é ou não é aquilo que você precisa para resolver os seus problemas. Eu estou curioso para entender como é que a minha audiência aqui do canal se sente a respeito dessa câmera. Eu estou muito feliz com ela, já utilizei em algumas aplicações profissionais e também para vídeos aqui do YouTube, para live streams, para podcasts. Ela nunca me deu nenhum problema e eu estou satisfeitíssimo com ela. É um dos melhores investimentos em relação à câmera que eu acredito que eu já tenha feito até o momento. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. É isso aí por hoje, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.